Olá, que tal aprender a replicar para as demais células as fórmulas sem arrastar ou usar o preenchimento automático? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como. Acompanhe comigo. Observe que aqui na tela nós temos a região norte, a região sul, aqui os meses e aqui os seus respectivos valores. E nós queremos o quê? Trazer o total, a somatória. Então, para isso, deixa eu só formatar aqui, vou colocar aqui essa cor de fundo e essa cor de fonte e vamos centralizar. Então, o que eu vejo? Eu vejo muita gente fazendo assim, ó, coloca o sinal de igual, soma, seleciona aqui a função, seleciona-se meu intervalo, fecha aqui o parênteses e dá um Enter. O que acontece? Se tiver o preenchimento automático, a pessoa aceita, se não, ela vem aqui, clica na alça de preenchimento e arrasta. Funciona? Funciona. Está errado? Claro que não. Porém, aqui no Google Planilha, existe uma outra forma que nós podemos obter esse mesmo resultado de uma forma bem mais simples. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar à situação inicial. Vou iniciar aqui com um sinal de igual e vamos utilizar a função byRow. Veja, ela agrupa um intervalo por linha. Então, vou selecionar e aqui, como primeiro argumento, ele já me pede a matriz ou o intervalo. Então, veja, como matriz, nós vamos selecionar aqui todo esse nosso intervalo. Ponto e vírgula, e agora vamos para o segundo argumento dessa função byRow. Veja que aqui ele já está sugerindo a função lambda. Eu já publiquei aqui no canal o primeiro vídeo dessa série, onde eu ensino como utilizar essa função lambda. Então, eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no card para que você possa assistir depois que terminar esse vídeo, ok? Então, bora lá, voltando. Então, aqui vamos usar a função lambda, vou selecionar e como primeiro argumento, nós vamos colocar a variável que nós queremos nos referenciar a esse intervalo. Aqui eu vou chamar de por linha. Ponto e vírgula, e agora vamos para a nossa expressão da fórmula. Nós não queremos fazer aqui ó, a soma de cada mês, então eu vou utilizar a função soma. Só que ao invés de eu agora vir e selecionar o intervalo por linha, eu vou apenas utilizar a minha variável que eu acabei de criar, chamada por linha. Vou fechar o meu parênteses da função soma, vou fechar o meu parênteses da função lambda e fechar o parênteses da função byRow. Agora, vamos ver o resultado. Vou dar um Enter e observe que ele já trouxe de uma vez só todos os cálculos por mês. Então, dessa forma, fica muito mais fácil da gente trabalhar com grandes volumes de dados. E acabou por aqui? Não. Veja esse outro exemplo. Aqui eu tenho a nota das provas dos alunos, onde eu tenho a prova 1, 2, 3 e 4. E o que eu quero? Eu quero fazer a somatória da média para cada um desses alunos. Veja que eu tenho uma quantidade considerável aqui de alunos. E, para isso, vou apagar aqui para que você possa ver como eu fiz. Vou iniciar com o sinal de igual, vamos selecionar a nossa função byRow, e como intervalo da matriz, vamos selecionar todo esse intervalo. Vou clicar aqui com as teclas do teclado, Ctrl, Shift e setinha para a direita, eu selecionei toda a linha. Agora, usando Ctrl, Shift e seta para baixo, eu seleciono todo o nosso intervalo. Ponto e vírgula. Agora, vamos para a nossa função lambda. Vou colocar aqui, vamos colocar a nossa variável por linha, ponto e vírgula, e agora nós não queremos calcular a média por cada aluno, então vamos usar a função média. E aqui vamos incluir a variável por linha. Fecho o parênteses da função média, fecho o parênteses da função lambda e fecho o parênteses da função byRow. Aqui ele já trouxe o resultado para todos os nossos alunos. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que se eu precisar fazer qualquer correção nessa fórmula, vamos imaginar que agora você precise colocar meio ponto para cada aluno. É só eu vir aqui, adicionar o sinal de mais e colocar 0,5. Fecho aqui, dou um Enter e observe que rapidamente eu já consegui aplicar para todos os alunos. Se fosse da outra forma, linha a linha, eu teria que entrar em cada uma das funções ou arrastar para fazer essa atualização nas fórmulas. Beleza? E agora, nesse nosso terceiro exemplo, eu quero aproveitar e mostrar uma outra possibilidade que nós também conseguimos fazer com a função byRow e lambda. Então, vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho que calcular a média por trimestre. Então, vamos iniciar aqui com o sinal de igual e já vamos calcular aqui, ó, média.
e eu vou pegar todo esse meu intervalo, porque eu quero saber a média do trimestre. E agora? Agora aqui em resultado, eu preciso indicar se está acima ou abaixo dessa média. Então, eu tenho que verificar a Ana, fazer o cálculo da média dela e indicar se está acima ou abaixo. Mais uma vez, vamos iniciar com o sinal de igual. Vamos colocar aqui, ó, by row. Como intervalo, vou selecionar todo esse meu intervalo, ponto e vírgula, adicionar a função lambda, colocar o nome da nossa variável, e aqui eu quero só deixar um comentário que aqui eu estou colocando o nome como por linha, mas se você quiser, você pode alterar e colocar o nome que você quiser, ok? Ponto e vírgula, e agora vamos fazer o nosso cálculo. Vamos colocar aqui, ó, média, porque eu quero obter a média dos meus vendedores. E vamos colocar aqui por linha. Legal, agora já obtive o valor da média. O que eu preciso fazer agora? Não é comparar com a média do primeiro trimestre para indicar se está acima ou abaixo? Então, aqui nós vamos utilizar uma função C. Essa é a parte legal, porque nós conseguimos utilizar outras funções dentro da função byRow com lambda. Então, vamos colocar aqui, ó, C, vou selecionar a função, a média for maior ou igual, e aqui selecionamos o valor da média do primeiro trimestre, vamos aproveitar e travar esse intervalo, ponto e vírgula, se for verdadeiro, eu quero que apareça o texto acima, ponto e vírgula, se não, vai aparecer abaixo. Vou fechar o parênteses da função C, o parênteses da função lambda e o parênteses da função byRow. Vamos ver o resultado. Note que agora sim ele trouxe o valor abaixo, acima, abaixo. Agora, podemos deixar isso de uma forma mais fácil de identificar? Claro! Vamos então selecionar esse nosso intervalo. Aqui, em cor de preenchimento, vamos selecionar formatação condicional. Aqui eu vou selecionar o texto é exatamente e vamos colocar aqui, ó, acima. O que vai acontecer? Ele vai colocar a cor verde e aqui só vamos botar também a cor de texto para esse verde e colocar em destaque. Vou adicionar uma nova regra, só que agora vai ser com valores abaixo. Se for um valor abaixo, agora eu vou colocar aqui, ó, vermelho. A cor eu vou colocar esse vermelho e vamos colocar em destaque. Vou dar um concluir, vou fechar aqui e observe que agora ficou mais fácil de identificar quem está abaixo ou acima. Acabou por aqui? Claro que não. Veja, nós já estamos indo aqui para o nosso segundo vídeo da série e caminhando para o terceiro. Então, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. E se você estiver chegando agora no canal, eu tenho lives todas as terças-feiras, onde eu falo de um assunto ou respondo dúvidas. Se você quiser comparecer, será muito bem-vindo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.